Tá tranquilo. Beleza. Então, já coloquei para gravar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela. É muito interessante, até para vocês também se habituarem, porque futuramente terão TCC, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um TCC. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Eu realmente fui pesquisar alguns trabalhos que... Deixa eu ver se eu aumento aqui, peraí. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Faz um sinalzinho com a mão aí, por favor. Eu fui pesquisar alguns trabalhos que tivessem como tema esse acolhimento na creche, né? Porque assim, foi o que eu falei na outra aula. Nos documentos, no referencial, nas diretrizes, na BNCC, a gente fala da educação infantil como um todo, não é isso? Sendo que a nossa disciplina, ela prioriza a creche, porque no período que vem vocês vão ter a parte da pré-escola. Então eu fui buscar em algumas universidades alguns trabalhos que tivessem relação com o que a gente está estudando. E aí, eu encontrei, deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Olha só o título desse TCC: O acolhimento dos bebês na creche. Tensões, desafios e propostas no contexto da pedagogia da infância. É óbvio que a gente não vai ler o TCC inteiro. Eu só vou abordar com vocês uns tópicos, porque depois vai ter um capítulo da Gilda Riso sobre essa adaptação, mas eu achei muito interessante o trabalho dessa autora aqui, que é a Renata Ferreira. Esse trabalho ele foi desenvolvido na Universidade de Porto Alegre, acho não, foi uma universidade federal, isso mesmo, foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi um trabalho de 2018, ou seja, está atualizado, a referência está atualizada. E aí observem que aqui, ó, no sumário, né? Primeiro ela vem falando, né, desse diálogo sobre quando o bebê é inserido na creche. E aí, no capítulo 2, ela vem detalhando, olha ali, ó, 2.1, a adaptação. E é para lá que a gente vai, porque eu quero falar um pouquinho disso com vocês hoje. Tem alguém na turma que trabalha com que recebe bebês, que trabalha na creche mesmo, nesse início da criança na educação infantil? Ninguém? Não quer dizer. Sentido pré-1 só. Não Pré-1? com creche, não, é. Bebê. Eu recebo criança de 2 anos, mas não chega a ser isso. Não chega a ser maternal, né? É. Não, na verdade, 2 anos é maternal, mas vocês dizem que não recebem menos, né? Quando a criancinha ainda está ali com 1 aninho. É, porque aqui em Maricá tem algumas creches públicas que oferecem, não são todas que oferecem com menos de 2 anos, não. Sim, aí, gente, bacana. Agradeço até por vocês. Aí, quando eu vou desativar o som, eu esqueci de desativar o som, gente. Vocês desativaram já, eu acho. Olha só. Olha que interessante isso aqui. Eu vou ler para vocês. Tem alguns relatos aqui dessa adaptação. Eu tenho que desativar o som, porque senão não vou conseguir. Peraí.
Tem alguns relatos aqui dessa adaptação que vem falando do primeiro dia da Giovana na escola. Eu gostei muito porque, assim, às vezes a gente foca muito nos maiores, né? E aqueles que estão chegando. Então, olha só, no primeiro dia da Giovana na escola, ela permaneceu por 1 hora. Despedimos-nos na recepção e ela seguiu, de mãos dadas com a diretora da escola, que lhe conduziu até a sala mini maternal. É como eles chamam lá, né? Onde ficava a professora, tá, tá, tá. Aí olha aqui embaixo só. Hoje foi bastante difícil. Giovana não costumava reclamar da escola. Pelo contrário, tenho a impressão de que ela está feliz, mas hoje, quando eu fui deixá-la, aconteceu algo que me deixou com o coração partido, quer dizer, o relato de uma mãe, né? Ao chegarmos em sua sala, a porta estava fechada. Batemos e a professora nos recepcionou. Peraí. Como a porta foi aberta totalmente, compreendi que aquele era o meu limite, já que eu havia ultrapassado a barreira natural que era a recepção. Entreguei a Giovana para a professora, que imediatamente a pegou no colo e pediu que se despedisse de mim. Giovana chorou. Foi a primeira vez que eu vi a chorar na creche. A professora fechou a porta e eu permaneci ali, até que não pudesse mais escutar o seu choro, na esperança de que ela estivesse bem. Ao descer e relatar para a diretora, que também é pedagoga da escola, ela me levou até a sua sala e mostrou no monitor que a Giovana estava lá, ganhando um colinho da professora. Se ela havia parado de chorar, eu não sabia, porque pelo monitor não era possível distinguir. Aí, gente, na verdade, assim, é uma fala de uma mãe quando no início, né, deixa seu filho na creche, tem que confiar na escola, tem que confiar na professora. E eu achei muito interessante porque, assim, olha o que diz aqui logo depois. A adaptação de um bebê à creche tem por característica ser um período repleto de mudanças, tanto na rotina como na convivência. O bebê passa a frequentar um novo ambiente com adultos e crianças que não estavam presentes em seu convívio diário. Assim como os cuidados básicos que antes eram realizados pela família, passam a ser compartilhados com uma professora. O relato acima, referente à minha experiência pessoal como mãe de um bebê de 1 ano e 10 meses durante o seu ingresso em uma escola de educação infantil privada, situada na cidade de Porto Alegre, tem aspectos interessantes para iniciarmos a discussão sobre o processo de adaptação da primeira infância e quais as práticas que permeiam a sua concepção. Então, nesse momento, eu gostaria que, se não como professora dessa fase, se alguém como mãe, que vai ser pedagoga também, teria algum relato para partilhar com a gente sobre essa experiência da primeira semana do filho na escola. Alguém gostaria de falar? Já que a gente está evidenciando a creche e esse momento de fazer com que a criança se sinta segura. Alguém tem algum exemplo para dar, alguma experiência para contar? Adriana, é Natália falando. Eu acho que parte muito do princípio também que a gente ouve muito, muita mãe contando mentira para a criança, para deixar a criança na creche, né? E quando o meu filho mais velho, eu levei ele para a creche, ele era muito agarrado comigo, porque era só eu e ele dentro de casa, meu marido viajava muito, eu ficava sozinha, então com ele. Então ele era muito agarrado comigo, foi muito difícil, tanto para ele quanto para mim, né? Ele gritava muito, muito desesperadamente. Mas nisso, assim, eu tentava
né, me manter, eu conversava com ele, falou assim, ó, mamãe vai para casa, você vai ficar aqui até tal hora. Ele era pequeno, eu sei que ele era pequeno, mas eu conversava com ele de forma que ele fosse compreender, né? E aí eu falava, mas eu via aquelas mães falando assim, não, mamãe tá aqui fora. Ou então contando mentirinhas, assim, bobas, mas eu acho que isso prejudica muito a funcionalidade o que se vai dar ali, né? Eu acho que você tem que explicar para a criança que é o momento que ela está indo para lá para interagir com outras crianças e tudo mais, e não aquela coisa de que, não, mamãe tá aqui fora, ou então daqui a pouco mamãe vem te buscar. Acho que a criança, você contando a verdade, você ajuda a criança até a criar noção de tempo, né? De percepção. Eu usava muito aquele negócio da bola. Uma vez ele chegou em casa, ele falou, não gosto, não quero ir, desesperado, falava que não gostava de ir pra creche. Aí eu fui e ensinei pra ele a bola, eu joguei a bola na parede, eu falei assim, olha só, tá vendo a bola? Mamãe vai jogar a bola na parede. Você viu que a bola voltou pra mamãe? Então, assim é quando a mamãe te deixa na creche. Eu vou te colocar lá, mas a mamãe vai voltar pra te pegar. Legal, legal. E aí, com o tempo, ele foi acostumando, mas foi muito difícil. Aí passava aquele período das férias, era aquele tormento para começar tudo de novo. E a gente acha que não, mas 15 dias para uma criança é muita coisa, né? Ainda mais uma criança pequena. Então, assim, era sempre um sacrifício levar ele novamente para a creche. Até que ele foi se adaptando conforme ele foi ficando maiorzinho. Mas eu acho que essa coisa da mentira, de ficar contando mentira para criança, aquelas mesmo que sejam muito pequenininhas, acho que não é uma coisa legal. E acho que a escola tem a função de instruir a mãe na hora que ela coloca a criança dentro da instituição a como lidar com esse processo, né? Porque tem muita escola que só fala, não, mãe, fica tranquila, que não sei o que, tá tudo bem, tereré, tereré, e já bota a mãe pra fora, né? E no meu caso, eu acho que foi triste porque eu esperava da criança chorar, fazer um escândalo e ela ficou feliz e eu fiquei chorando. Mas também tem casos de mães, eu tô falando por experiência, né? Que a mãe não tem muita confiança também na escola. Porque eu tive um aluno que ele chorava horrores, né? Para entrar na sala. A mãe, por sua vez, o que fazia? Ficava escondida atrás do muro até quase 2 horas depois para ver se alguém ia gritar com o filho dela, brigar com o filho dela. Então, a própria insegurança parte até dos próprios responsáveis. E aí, a criança, aproveitando a fala da Aretusa, a criança, ela capta tudo. Não pensem que porque a criança tem 1 aninho, é novinha, ela sente, ela é sensitiva, ela percebe. Ela sente quando a mãe está segura, ela sente quando a mãe não está segura. Quando a mãe não está pronta também para aquele momento, a criança acaba não ficando pronta também. Né? Então, assim, realmente são relatos muito importantes para a aula, gente, porque essa segurança da criança que é evidenciada aqui, né? Como é importante para a criança nesse período de adaptação. Esse é o tema da aula de hoje, o adaptar-se na creche. Como que é isso, né? Então, eu estou pedindo os relatos de vocês, não sei se mais alguém quer comentar, porque esse exemplo que vocês estão falando também, a mãe fica escondida, né? Aí a Natália falou que deu o exemplo da bola, achei bem bacana. Cada um vai buscando suas estratégias, seus meios, para que essa criança... Pode falar. Mas, Adriana, assim, tem mães que na escola onde eu trabalho é de 2 anos e pouquinho, né? Que tem na maternal, né? Maternal 2. E aí, assim, mas tem mães também que elas botam pé firme, sabe? Elas entram, elas não querem sair da sala de aula, né? Porque tem aquele período de adaptação, né? Passando aquele período, já do portão, a mãe já não pode mais entrar. Os professores, os auxiliares, já pegam a criança ali no portão, as crianças já levam para a sala.
Mas, mesmo assim, não tem aquela mãe que acha que o professor e o auxiliar vai comer o filho dela, umas coisas. Então, a gente se depara muitas vezes com mãe que diz assim, eu vou entrar, quem é que vai me pedir de entrar? Entendeu? Então, assim, é bem complicado, sabe? Entendeu? Teve uma mãe que, assim, ela disfarçou, disse que na secretaria, e ela não foi na secretaria. Ela foi para dentro da sala de aula para ficar tomando conta do filho. E aí a criança nem chorava. E aí, depois a diretora falou assim, mas o que aquela mãe está fazendo lá? Ela disse que era a secretaria. Então, tipo assim, tem mães assim que até ela inventa uma história para poder chegar até a sala de aula para ver se o professor, se o auxiliar, se alguém está matando o filho dela na sala de aula. Então é bem complicado, sabe? Sim, sim. E para quem, e para o professor que trabalha nessa faixa etária, então, haja sabedoria, haja paciência para lidar, porque assim, a mãe, ela pergunta a mesma coisa o tempo todo. Verdade. E assim, e vocês estão na rotina, estão naquela correria, porque são crianças muito pequeninas, então elas exigem, né? Sugam, E acaba a professora ficando sem graça, auxiliar também, porque aquela pessoa que está sentada ali não sai, né? Não sai da sala de aula, fica reparando tudo que você está fazendo, né? Aí você quer começar a fazer uma rotina de musiquinha, aquela coisa toda, e tá aquela mãe sentada ali, aquela criança no colo da mãe, né? Quer dizer, no mesmo tempo, ela tá atrapalhando o professor e também tá deixando o seu filho se adaptar na sala de aula. É verdade, gente. É muito difícil. Olha, não é simples. Não é simples. E eu não sei quem falou aí na questão da mentira, de ficar enganando a criança. Gente, quem está sendo enganado são os adultos, porque a criança, ela é muito perceptiva. Óbvio que ela não vai ter aquela maturidade de dizer assim, você está mentindo, mas a criança percebe as coisas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse início, muito cuidado. Mais alguém quer falar, gente? Ô, Adriana, Oi. Quando meus filhos começaram a estudar, né, a Amanda tinha 4, ele tinha 5, eles entraram junto na escola, porque eles são... Quando o meu filho mais velho estava com 6 meses, eu engravidei dela, então parecia gêmeos. Aí, passei o primeiro dia de aula, lá vai eu. Aí a Amanda começou a entrar, ela começou a chorar porque ela era a turma diferente dele. Ele fugiu da escola, eu não sabia que eu socorria a Amanda. Que tava, eu não sabia que eu ia atrás dele porque ele viu o desespero dela chorando e saiu correndo, tipo assim, eu não vou ficar aqui. Aí, mas assim, depois, por ser os dois juntos, ela tinha mais confiança e parou de chorar com uma semana. Eu ficava lá do lado de fora esperando para ver se ia se acalmar para eu poder ir embora. Mas passava confiança para ele. Eles são unidos até hoje, assim? Sim, sempre um passa confiança para o outro, um defende o outro, mas às vezes brigam, porque já estão com 17, 18 anos, mas assim... Primeiro ele ficou desesperado porque viu ela chorando, ele queria fugir da escola. E depois ele... Não é fácil, gente. Gente, nesses 19 anos aí de profissão, eu já vi tanta coisa. Eu acho que foi a Eretusa que falou. Já vi, sim, mãe chegar e dizer, eu quero ver quem é que vai me tirar daqui. Já vi, mas é como se tivesse indo para a guerra, gente. E, na verdade, o professor só quer desenvolver o trabalho dele, né? Ai, meu verdade. Deus. É verdade. Não, gente. Na sala do maternal que eu trabalho, tinha doisinho, né? Então, assim, eu não sei se eles não foram com a cara do professor, nada. Mas ele chegava chorando, quando ele via, então ele ficava desesperado, mamãe, não me deixa aqui, não me deixa aqui. E aí eu pegava ele no colo, né, e eu subia com ele no colo para a sala de aula, né.
E aí ele ficava assim, minha mãe vai chegar. Eu falei assim, vai, daqui a pouco a sua mãe vai chegar. É só um pouquinho. Ah, daqui a pouco passa, não sei o quê. E com isso ele foi se adaptando. Então, se ele chegasse na escola e não me visse lá embaixo esperando ele não queria subir com o professor de jeito nenhum. E aí começou a se apegar. Eu falei assim, aí quando começou essa quarentena, que eu já estava na fase da adaptação, né? Eu falei assim, meu Deus, quando voltar agora, eu vou voltar chorando. Vai voltar chorando, porque ele foi o último a entrar e ele chorava muito, 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 muito. Tinha dia que ele passava quase a aula inteira chorando, querendo a mãe dele, a mãe dele, a mãe dele. E eu fui, tirava ele da sala de aula, passeava pela escola e fui falando com ele, conversando, sabe, para ele poder começar a se adaptar. Aí dava massinha, e ele foi se acalmando, foi se acalmando. Né? Eu falei assim, daqui a pouco a mamãe tá aí, ó, não vai demorar muito isso aqui. Aí quando a mãe dele chegava, ficava tudo feliz. Então, é uma forma que a gente cria de agradar a criança, né? De fazer com que ele goste da escola. E hoje foi o retorno, assim, mas já estava tendo aula online, né? Mas só que assim, a escola criou um grupo só dos professores com os pais da escola de cada série, né? Então, eles mandaram cada vídeo tão lindinho. Eles mesmo mandavam o maternal mandando vídeo. Né? Que Então, assim, graça, gente. uma gratificante. Estou com saudade, tia Jô, estou com saudade. Então, é muito gratificante isso. Muito, muito mesmo. E Dizer que estão com saudade da escola. Joelcia, Ah. então vocês já retornaram na rede? Não, a gente está em online. Não Está tendo aula sei. online, né? Então, mas é no horário Mas da já aula? é no horário da aula. A gente fica no horário. Eu trabalho de manhã de 8 a meio-dia e à tarde de 1 às 5. Eu sou auxiliar. De manhã eu trabalho com NE. Então, assim, eu trabalho com ele e ajudo ele no conteúdo em online. Eu chamo ele de chamada de vídeo, né? E consigo falar com ele e fazer com que ele faça as atividades. E qual E é o fácil não é, tá, aplicativo, Adriana? Joelcia? Qual é o aplicativo que vocês estão Não, usando? não. Tem uma plataforma, a área tudo que sabe mais do que eu. Tem uma plataforma dos professores aí. Mas Não, só que aqui nós a não gente estamos está. usando a plataforma não, Joelcia, porque aqui a dificuldade de acesso à internet é muito grande. Então, não está atingindo a toda a comunidade escolar. Então, nós fizemos um grupo de WhatsApp, cada professor, o meu grupo é primeiro ano. Aí, todo dia, eu passo umas orientações, eu faço leituras, dou atividades que eles consigam fazer, que estejam ao acesso deles. Entendeu? Eu não estou utilizando a plataforma, não. Na escola também não. Na escola também está assim. A gente tem. Você trabalha no segundo ano, a gente tem um grupo do segundo ano de manhã, que é auxiliar com a professora, né? E os pais. Então, toda atividade está sendo colocada ali, e os pais, eles copiam, eles tiram, mandam imprimir em PDF, entendeu? Para fazer com os seus filhos em casa. E o maternal também está sendo assim, só que o maternal é mais no lúdico, tipo ensinar em casa, né, contar, pregadorzinho, é mais o que eles têm em casa, o material que eles têm em casa que a professora está usando, entendeu? Eu estou perguntando para vocês, porque assim, é bom saber, né? E depois eu vou querer esse retorno de vocês. Como é que está sendo esse processo? Entendeu? Porque assim, agora vocês retornaram, mesmo que remotamente, mesmo sendo remoto, sendo pelo WhatsApp, mas vocês retornaram, não é isso? Retornamos. Entendi. E aí, nesse período, a gente tem que estar à disposição dos pais, né? Para qualquer dúvida deles, eles tirarem com o professor ou conciliar.
Entendi, entendi. É um desafio, né, Joelce? É um desafio, ainda mais eu que trabalho com NE. É, Hoje eu falei com ele, e aí eu falei com ele assim, olha só, amanhã, porque hoje só chamei ele para conversar, né? Ele é ele tem o quê? autista, Ele é autista? ele é autista. Mas ele é um autista que ele faz as atividades, sabe? Às vezes ele não quer, como ele não quer fazer nada, nada você tira dele. Mas tem dia que ele tá com muita saudade da escola, dos amigos, né? Mas eu consigo, assim, tirar o conteúdo, mesmo os conteúdos que a professora dá em sala de aula, ele consegue fazer, né? Qual, Algumas coisas tem que... qual a idade dele, Joelce? Ele tem 9 anos. 9 anos, ele Entendi. está no segundo ano, mas ele é inteligente, sabe? Sei. Mas, assim, a matemática ele é melhor para cálculo do que para o português, né? A história, a geografia ele faz, mas ele não é muito, muito chegado. Mas assim, mas eu consigo tirar dele as coisas de boa, né? Só que assim, em casa a gente não tem, na escola a gente já tem todo o material, na sala de recurso, nos armários, né? Que eu utilizo. Em casa a gente não tem, mas eu procuro adaptar tudo direitinho. Amanhã eu começo com ele. Hoje eu só chamei ele para conversar com ele, para dizer que amanhã não tem para dormir até 10 horas. Ele morreu de rir, né? Eu falei assim, amanhã você não vai dormir até 10 horas que não tem aula. Tá E aí ele certo. começou a rir, né? Muito bom, Aí eu muito pensei, ó, bom. amanhã, 10 horas, eu vou te chamar para poder a gente fazer exercício via WhatsApp. Ele, tá bom. Muito bom, obrigada, meninas. E vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo direitinho, não estão? Aham. Beleza. Aí, gente, Ferreira, né, que é autora desse TCC, ela vem falando do termo adaptação. Por isso que eu achei muito interessante também, porque assim, antes da gente partir para o capítulo da RISO, que fala de adaptação em creche, é Tá importante a gente... falhando, Adriana. Tá falhando, é? A minha tá, não sei a dos outros. Pra mim não tá, não. Tá normal. A minha falhou Pra também. mim tá normal também. Pra mim tá normal também. Gente, e agora? Tava tão bom. Tá dando umas picotadas. Tem horas que fica normal, depois picota. Vai me dizendo aí então, se vocês estão me ouvindo, se não estão me ouvindo. Estou. Não, tô ouvindo. Tem hora que dá umas picotadas mesmo. Tá, e a tela tá compartilhada ainda? Tá. Tá, beleza. Sim. Quando tiver assim muito difícil, me avisem, tá bom, gente? Ok. Então aqui, ó, ela traz o que significa o termo adaptação, que vem do latim adaptare, que significa ato ou efeito de adaptar-se, assim como tornar algo conveniente ou ajustado para determinado uso ou situação, ao mesmo tempo em que abrange objetivos e estratégias típicas do contexto escolar. Então, o período de adaptação, ele se refere aos primeiros dias de frequência da criança após o seu ingresso na escola. E um dos objetivos é que essa criança consiga permanecer nesse novo ambiente, bem diverso do familiar, a partir de uma progressividade do tempo. E ela ainda coloca aqui, ó, geralmente o ingresso da criança na escola provém de uma necessidade familiar, que pode ser a rotina profissional dos pais, ou então por uma escolha da própria família, que compreende a escola como um espaço que possibilita aprendizagem e socialização para as crianças. Mas aqui embaixo ela diz assim: o significado da palavra adaptação dentro do contexto educativo ainda é carregado de práticas e sentidos que sugerem uma ideia de que a criança é quem precisa adaptar-se ao meio,
desconsiderando as demais partes envolvidas. Realmente. Quer dizer, olha só, alguns autores, eles destacam que é necessário considerar dentro do processo de adaptação as 3 dimensões que se correlacionam, que é a criança, a família e a escola. Então, assim, muitas vezes a criança está se adaptando, mas como que a família está lidando com isso? Como que está sendo para a escola, né? Então, ele diz aqui, tais mudanças de rotina e convívio também passam a ser da família, que estabelece relações importantes com as professoras, tratando-se de um processo complexo e que envolve a todos. Nesse sentido, o relato anteriormente apresentado possibilita com que, aí a autora diz, né, com que seja problematizado sobre qual é a participação das famílias, de modo geral, no ingresso da criança na escola. Será que participam ativamente do processo? Ou ainda são delimitados a permanecer nas recepções das escolas? E aí aqui, porque eu quero ir lá para a nova escola, tem um trecho, deixa eu só achar aqui. Aqui. Olha lá, vocês estão me ouvindo? Só faz a mãozinha aí para mim, se tiverem ou... Vai que não estão me ouvindo. Estão me ouvindo, gente? Sim. Obrigada, Cleide. Olha só esse relato aqui. Quando percebi que Mariana precisava trocar a fralda, me abaixei para ficar na mesma altura que ela e perguntei: posso olhar a tua fralda, Mari? Para ver se a Mari fez cocô? Diante da confirmação, falei para Mariana que nós chamaríamos a mamãe para trocar a sua fralda. A mãe Letícia estava sentada na recepção, observando nossas brincadeiras que aconteciam na praça interna da escola. Fomos as 3 até o fraldário, que ficava em nossa sala. Eu disse para a Luísa: Mari, a mamãe vai trocar a tua fralda e mostrar para a professora como ela faz quando vocês estão em casa. Assim, a professora aprenderá a te trocar do jeitinho que a mamãe faz. Mariana me olhava bastante séria, mas sempre prestando muita atenção ao que eu dizia. Eu acho assim, isso depende muito, sabe, gente? Tanto como mãe como professora, a gente vê assim muitos cenários diferentes. Como não sei se foi a Natália, alguém falou no início. A professora já vai dando tchau, vai dizendo vai mamãe, vai com Deus, né? Esse relato aqui agora é de uma escola privada, mas eu já vi inclusive em escolas privadas que não tem isso não. Se é para se adaptar, é para se adaptar. Então já vai deixando que a professora já vai trocando, não fique esperando a mamãe não. O que vocês acham sobre esse momento inicial, como, por exemplo, a troca de fraldas? Vocês acham que a mãe já tem que deixar ir na primeira semana? Ou vocês acham que é importante a mãe interagindo com o professor? O que vocês pensam sobre isso? Tem que ter um equilíbrio, né? A mãe interagir também, mas ela não ficar, assim, totalmente dentro da escola. Porque Mas se como que você libera acontece muito, a mãe isso? confunde, né? Bem, eu tô na rede tem 9 anos. Eu nunca vi a mãe ficar muito tempo dentro da sala, não. Geralmente, elas vão na escola. Oi? Mães vão na escola, deixam a criança na sala e vão embora. Não
não ficam não trocam fralda, não fazem nada. Quem faz é o pessoal da escola mesmo. Mas Como mãe, eu acho que eu preferiria que ficasse mais tempo, né, com as crianças. Agora, como professor, eu acho que realmente dificulta essa adaptação, né? Essa adaptação com a criança. Todo mundo sabe, né, que quando os pais estão próximos, a criança é totalmente diferente, né, de quando está sem os pais. Então, acho que dificulta mesmo. Eu como professora, mas como mãe, claro, né, o sentimento a gente quer ali acolher o filho, né, sabe que vai chorar, então a gente quer que ele se sinta acolhido por nós, seguros, né? eu acho que todas vocês, se não como mãe, mas como professoras, já devem ter experienciado um momento de. Eu vou dar um exemplo particular. Se eu estiver. Meu filho está na idade do maternal, meu filho vai fazer 3 anos. Se eu estiver sozinha com ele, é um comportamento. Se ele estiver junto comigo e mais alguém, é outro. E isso faz parte, porque Com certeza. a criança nessa faixa etária, ela vai testar. Nossa, gente, os comportamentos são desafiadores mesmo, tanto para a mãe quanto para o professor também. Então, assim, é uma fase muito delicada mesmo. E eu acredito que quanto mais a mãe vai confiando e vai deixando por conta da escola, é melhor, porque isso depende muito também, porque a mãe precisa desenvolver nela essa confiança e segurança. O que por diversas vezes, como a gente disse, não acontece e acaba impactando no trabalho do professor. Mas, professora, Cleide Oi, falando. Cleide. Mas eu acho que as duas formas são válidas. Gente, eu passei por isso há muitos anos atrás. Na minha época, minhas crianças ficaram, não deram problema, nenhum dos dois chorou, beleza. Meu filho, quando o pai foi buscar, falou assim, pô, pai, já, eu queria ficar mais. Legal. Entendeu? Mas eu acho que as duas formas são válidas. Porque, às vezes, para a mãe é mais difícil deixar o filho lá, como a Juliana mesmo falou. Então, eu acho assim, as duas formas são boas, dependendo da escola, dependendo do método que estão usando lá para adaptação da criança. Eu acho que é bem válido as duas coisas, ou deixar que façam tudo. E tem mães também que são muito inseguras, mais inseguras do que as crianças. E aí, essa fase de deixar a mãe explicar como que cuida do filho, às vezes é bom até para ela ficar mais segura. Entendeu? Então, eu acho que os dois jeitos é válido. E assim, Cleide, mas você acha que os dois jeitos são válidos, mas no caso da mãe que fica, você acha que até quanto tempo? Você acha que isso tem que haver um equilíbrio, como a Natália citou no outro momento? Não, sim, equilíbrio total. No máximo, 1 semana. Ah, sim. Isso aí. Para uma criança que está custando muito a se adaptar, 2 semanas no máximo, estourando assim, mas limite. Porque Ótimo. o ideal é 1 semana. Ótimo. Porque também pode acontecer o inverso, né, Cleide? Isso. Ao invés da criança ganhar segurança para ficar sozinha na escola, ela pode acostumar com a ideia de ficar com a mãe o tempo todo, né? De que a mãe tem que estar ali, isso aí. Adriana, tem mães que atrapalham muito. Elas falam assim, meu filho vai chorar. A criança chora 5 minutos no máximo, se chorar aqueles 5 minutos. Quando a mãe sai, a criança já está brincando, está interagindo com os outros amiguinhos e nem lembra que a mãe estava ali. Tem mãe que atrapalha muito. Ó, tem um ditado que diz que quem estraga filho são os pais. E quem estraga mais ainda são os avós. É verdade, gente. Oi. A professora ia falar que a Cleide ia falar o que estraga mais são avós, porque eu trabalho na parte da tarde, então eu deixava minha neta na creche. Nossa, como meu coração... Então...
Mas, Adriana, também poderia ser tratado de uma forma individual também, né? Porque, tipo assim, tem criança que se adapta rápido, outras não. Então, pode ser de uma forma individual, né? Dependendo do perfil da criança também, né? A gente Sim, não pode também gente. determinar, só pode ficar um dia. Não, os pais não podem ficar. Ou então, não, pode ficar uma semana. Não pode ser dessa forma, né? Tem criança e crianças, Não, né? Cada uma de um jeito, né? Isso, Concordo, isso. concordo. Quem é que falou agora? Quem foi? Juliana. Oi, quem? Juliana. Juliana, com certeza. Isso não é nem se pode, deve ser assim. Porque cada criança tem uma realidade, né? Cada criança está inserida num quem tá contexto. falando? Não estão me ouvindo, gente? Vamos ver o que é. Ver se quando Eu tiver tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo. Juliana, tá me ouvindo, É Juliana? normal também. Eu tô ouvindo. Tá. O que eu estava dizendo é que Juliana tá certa. Cada criança é uma criança, gente. Não é uma regra pronta e acabada. O que a gente está fazendo hoje é discutir exatamente isso. Como que deve ser, na opinião de vocês, essa adaptação à creche? O que vocês pensam sobre as mães, sobre esse comportamento, sobre essa insegurança? Entendeu? Por isso eu trouxe esse TCC e estou usando uns trechos dele, porque tem relatos que são muito importantes, né? Mas assim, a gente não tem uma receita pronta e é isso. Não, tem mesmo que avaliar cada situação, cada realidade, gente. Isso é fato. Juliana tá. É isso aí, Juliana. Adriana, Oi. e quando tem aquela mãe que você e quando tem aquela mãe que não quer desfraldar o seu filho com 2 anos e pouco? Porque Olha, para ela é mais prático usar fralda, não fazer xixi na casa, na rua, ou na escola, no chão. ô Joelce. Existe essa mãe também. Existe. Você tá me ouvindo, Joelce? Tô ouvindo. Existe essa mãe e você tocou num ponto assim. Por quê? É o que você falou mesmo. Desfraldar dá trabalho. Uhum. Desfraldar dá trabalho. E dependendo da rotina dessa mãe, muitas vezes ela acaba deixando para a escola, né? Eu não sei como é que você tem vivenciado isso aí, mas eu acho que é importante muito diálogo nesse momento, porque a mãe precisa entender que um momento vai, gente. A criança tem que deixar a fralda de lado, né? Entendeu? Ô, Como é que... Adriana, a minha preocupação com tudo isso é porque a criança já estava adaptada à escola. Agora ela já está 2 meses em casa. Quando ela voltar, ela vai ter que se readaptar à escola e com tudo novo, de um jeito todo novo. Assim, a minha preocupação é como vai ser essa readaptação. Porque até então a gente trabalhava a adaptação de um jeito. Agora a gente vai ter que trabalhar de outro, porque a gente não vai poder ter contato com a criança, a gente não vai poder pegar no colo. Então, assim, minha preocupação é essa, porque antes a gente pegava no colo, passeava aqui, passeava ali, dava a mão. E agora? A gente não pode dar a mão, a gente não pode pegar no colo. Como é que a gente vai fazer essa readaptação com a criança? É verdade. E assim, quando eu estava pesquisando na semana passada, eu já estava separando o material para a aula de hoje, né? E aí eu pensei assim, gente, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando agora. Porque é isso. É uma reflexão também sobre aquilo que Eu acho que vai ser muito mais difícil agora, né? Gente, a gente está passando assim... Pensado, Luciana. A gente está passando, Cleide, por um momento desafiador. Por quê? Porque, assim, você pegar um aluno do ensino médio e mandar ele ter aula remota é uma coisa. Agora, você pegar uma criança que está... Meu filho mesmo, muitos filhos de vocês também, que talvez estivessem se adaptando e, de repente, interrompe isso e depois, em algum momento... volta. Então, assim, gente, é desafiador mesmo. E o conteúdo de hoje tem super a ver, sabe?
como é que vai ser essa adaptação no retorno, né? Como é que vai ser isso? E eu falo isso não é nem só pelo fato, vocês estão vendo as crianças, vão mandar vídeo. Tá, gente, mas a cabecinha da criança está lidando com várias situações. Verdade. É com a mãe em casa que tem que ensinar, é com a professora que está no vídeo, mas não está perto. Aí a mãe diz assim, olha só, a tia tá vendo, hein? Aí ele diz assim, a tia tá vendo, mas a tia não tá aqui, mas a tia tá vendo no vídeo? Será que é a mesma coisa? Né? Então, assim, esses dias eu estava ouvindo um relato de uma amiga que ela disse que falou para o filho, não minto, para a filha, né? A filhinha, parece que está no pré-1, eu acho. Falou para a filhinha assim, a tia mandou fazer a tarefinha desse jeito. Tudo era tia. Aí parece que a menina, muito inteligente, falou, mãe, mas a tia não está aqui. Então, assim, é um momento, gente, desafiador e o retorno também vai ser. A gente, claro que vai ser muito melhor, porque a gente não vê a hora de retornar, né? Mas, assim, pensa em todo o período de adaptação. Na verdade, a criança esse ano vai ter 2 períodos de adaptação, né? Não, 3. O primeiro que foi na escola, Isso. esse período agora que é tecnológico, e o terceiro que vai ser o momento de retorno à escola. Que eu espero em Deus que seja esse ano, né, gente? Adriana, esse ano eu acho que está sendo o ano da era digital, né? Porque se você não está entretido, se você não sabe mexer no computador, no celular, você está praticamente um cego no tiroteio. E para as crianças, que você vê que já tem bebezinho vendo o celular. Se você tira o celular, a criança chora. Para eles já vão começar a ver o mundo com um olhar tecnológico. Não, a partir de agora eu vou ser ensinado usando a tecnologia. Não vai ser só o professor frente a frente. Desculpa interrompê-lo, e que para eles vai ser mais fácil, né? Porque eles já estavam tão adaptados com o telefone, com a tecnologia, que isso aí para eles, acho que essa adaptação foi a mais fácil de todas. Assim, Nesse momento agora. A gente só tem que visar no lado de quem não tem essa adaptação, porque querendo ou não, vai ter que eu não sei qual a palavra certa, mas vai ter que se adaptar, né? A saber que agora tudo que eu vou mexer envolve tecnologia. Uma criança de 2 anos, ela vai ter que pegar o telefone, computador, o que for, o pai vai botar ali para ela assistir a aula. Em partes, não é ruim, porque ela já vivencia aquilo vendo desenho, vendo YouTube. Mas quando se trata de ter aula, se trata de ter conteúdo, não necessariamente para creche, a criança já não quer encarar com aquela realidade. Não, eu não quero assistir aula, eu não quero ver a tia hoje. Assim, Luciana, é uma nova era, né? Luciana e Cleide, me permite um minutinho só. Cleide, para a criança, isso é a minha interpretação, tá? Para a criança é mais fácil pelo interagir, né? Que ela já está acostumada a lidar com recursos. Mas eu não sei se a aprendizagem vai ser tão boa quanto a facilidade para a interação, entendeu? Não, nunca. Concordo plenamente. Não vai. Não vai, Adriana. Porque eu tenho meu filho aqui que está assistindo às aulas e tem sido bem complicado, porque eles falam todos ao mesmo tempo. Então, assim, não consegue se escutar direito o que a professora está falando, que aqui nós somos adultos, então a gente respeita, né, o espaço do outro, deixa o outro falar, interagir com a professora. Lá, eles, um falando junto com o outro, não dá para entender. E aí fica bem complicado. A aula tem até se estendido, e eu creio que a aprendizagem mesmo está sendo dificultada mesmo através da tecnologia que eles sabem, né, mexer. Adriana? Oi. Boa noite. Oi, Fabrícia. Agora, mas eu consegui acompanhar. Eu também penso pelo lado das crianças
autista, né? Como fazer para uma criança que eu esqueci o nome que dá, criança agitada, imperativa, que Depende, esqueci o nome. você tá falando o quê? Da patologia, do que a De, criança... de, é, de, é isso, de crianças que têm algum tipo de algum laudo, né? Fazer Hiperativa? elas. Isso, Ju, isso. Como fazer essa criança ficar de frente para um computador, com um monte de gente falando, com um monte de criança falando? Deve estar sendo difícil para essas mães também em relação a isso, né? Tá sendo muito difícil. No dia 20, não. Daqui a 2 semanas, eu fui convidada, eu vou participar de uma live com uma professora. Vai ser assim, uma conversa sobre a escola enquanto nossa profissão de ter que dar aula e, ao mesmo tempo, sobre a nossa maternidade, entendeu? E essa professora, uma das coisas que ela me disse na semana passada, quando eu conversei com ela tem gêmeos. E aonde ela mora, as aulas estão acontecendo assim. Durante todo aquele período, ela tem que ficar com os 2 filhos na frente do computador, a tarde inteira. E ela tá assim, numa situação de perguntar para mim, para todas as outras que são mães, como é que faz? Porque assim, ela sempre se achou muito segura enquanto mãe, mas eu falei para ela, você tem que entender que não é a tua autoridade, a tua segurança de mãe que está sendo mensurado nesse momento. Pelo contrário, você está abraçando um papel que não era teu. Por quê? Não é você que está ensinando, é a professora na telinha. Mas quem está disciplinando para que a criança, para que aqueles meninos fiquem concentrados naquele momento, quem é? Não é a professora. Então, a maternidade também, nesse momento, ela se tornou assim, eu acho que triplicada, sabe? Eu acho que triplicou o desgaste. Porque uma coisa, gente, é o professor estar ali, é uma outra pessoa, é um outro contexto. Ok. O que aconteceu comigo essa semana? Eu estava com 3 aulas atrasadas do meu filho. 3 aulas. Quando ele viu na plataforma, que ele entende um pouquinho já, né? Tinha historinha, tinha a professora falando e tinha atividade. Aí eu estava na historinha. Ele olhou para cima e viu que tinha outra historinha, que já não era daquela aula. Ele disse assim, como é que é? Passa essa, mamãe. Passa essa, que essa eu já sei. Então, mas assim, eu entendi a professora porque ela tem uma rotina na escola. Então, se é a rotina da chamadinha, se é a rotina que tem que fazer, tem que seguir, né, gente? Então, assim, como é que pra gente que é professor, que é mãe, é um desafio muito grande. Então, Fabrícia, eu diria que está sendo realmente trabalhoso. E é um momento como nunca houve. Eu também já ouvi relatos de mães se culpabilizando, se culpando, sabe? Porque, gente, não tem que se culpabilizar, não. Porque cada um no seu contexto está fazendo o que pode, entendeu? Então, assim, é realmente muito difícil. Adriana. Oi, Luciana. Juliana. Juliana. Oi, Juliana. Eu acho errado também da escola cobrar que os pais estejam presentes do lado, assim, assistindo a aula, né? Poxa, eu vejo assim, a minha prima trabalha o dia todo, ela chega, vai fazer atividade, ter as aulas junto, porque a escola exige que tenha o professor, os pais estejam próximo, até aula de educação física, o filho continua tendo. Aí manda fazer atividades, aí uma vez ela fez uma reclamação, que ela não aguentou, ela, poxa, eu trabalhei o dia todo, quando eu sentei no sofá, ele estava tendo aula de educação física, o professor passa a atividade e fala, chama a mamãe e o papai para poder fazer.
a atividade lá, que tinha que correr e pular não sei aonde, aí ela não aguentou. Ela, não, aí já é demais para mim, né? E Ai, aula meu de Deus. educação física eu tenho que fazer junto. Então, Eu olha acho que estão só. cobrando demais também. Mas, Juliana, olha só, você trouxe uma problematização e tanta, porque de um lado você está corretíssima, é muita cobrança, mas de outro, como que essa criança, desculpa, gente, como que essa criança vai concentrar no computador sem a mãe do lado? Mas aí Não eu acho vai, também. ela não vai. Ô, Oi, professora, Cleide. mas também tem escola, minha filha está no 5º ano. Manda uma matemática. Eu aprendi de um jeito, minha filha aprendeu de outro. Eu tentei ensinar, ela falou, mãe, eu prefiro que o professor ensine. Eu estou tentando, só que eu não consigo ensinar o mesmo jeito que o professor ensina para ela. Aí fica difícil. Adriana. Oi, Adriana. desculpa. Gente, vocês me desculpem, mas assim, é tudo tão real para Pode mim. ir. Não, eu tô rindo, porque para mim é tudo tão real. Esses dias eu estava dando aula, eu tinha certeza que eu organizei a minha rotina toda, deixei meu filho com a minha mãe, estava tudo certo. De repente, no meio da aula de matemática, que eu estava dando para uma turma de 3º ano do ensino médio, quem me aparece do meu lado? Meu filho chegou, ele chegou, e assim, então eu tenho que rir, porque eu tô lendo essa questão da adaptação para criança, mas para os pais também está sendo uma hiper adaptação, né? Pode falar, você ia falar. Mas eu acho que Então, assim. Quem foi que entrou? Eliane. Fala, Eliane. Fala, depois eu falo. Eu ia falar da aula hoje do meu filho, né? Que enquanto ele estava fazendo. Gente, vocês estão me ouvindo ou eu que não estou ouvindo a colega falar?